Graça e paz, queridos, bom dia! Hoje é quinta-feira, eu sou o pastor Gil Shekinah e esse aqui é o nosso devocional. Tema dessa semana: tomando decisões que podem mudar a nossa vida ou a minha vida. E o tema de hoje é orar antes, durante e depois de cada projeto. A oração é algo extraordinário e a Bíblia nos diz em Provérbios: peça a Deus que Ele abençoe os seus planos e eles darão certo. E em Tiago capítulo 4, versículo 3, diz que nós não recebemos algo quando nós não sabemos pedir, ou quando nós pedimos mal. Então orar é acessar a fonte sem intermediários. Orar é você comunicar a Deus, o seu pensamento, os seus projetos, e pedir a Ele que te oriente da maneira correta, como você deve implementar os seus sonhos, os seus projetos, e pedir também que, se os seus projetos e os seus planos não estiverem alinhados à vontade dEle, que Ele possa prevalecer sobre os seus projetos e colocar o projeto que Ele tem para a sua vida. Isso é muito interessante. Então, quando eu acesso a fonte sem intermediários, então eu tenho essa liberdade de conversar com Deus. E todos nós temos. Eu quero destacar aqui 3 características fundamentais da oração. Primeiro, oração é gratuita. Você não paga nada para orar. Orar, qualquer um pode orar e não tem custo. Ou seja, o custo é você tirar um tempo para se comunicar com Deus, para conversar com Ele e para falar sobre os seus sonhos, sobre os seus planos, sobre os seus projetos. Segundo, a oração é democrática. Todos podem orar e todos serão ouvidos diante de Deus. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem aquele, eu ouço mais esse do que aquele. Não, se você entrar diante do trono da graça através de Jesus, e a Bíblia diz que nós podemos fazer isso, porque Jesus é o sumo sacerdote eterno, e Ele abriu esse caminho que nos coloca diante do trono da graça, através do sacrifício da cruz do Calvário. Então você e qualquer um pode orar diante de Deus. Então, tudo depende de você, tudo depende da sua escolha, daquilo que você colocar no seu coração. Ou seja, eu quero ter intimidade com Deus, então a partir de hoje eu vou orar, eu vou conversar com Ele, eu vou falar sobre os meus sonhos, sobre os meus planos, sobre os meus projetos. Terceiro, a oração é uma fonte inesgotável. Ou seja, você pode orar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, o quanto você quiser. Você vai encontrar relatos bíblicos de pessoas que oravam 1 vez por dia, 2, mais de 3 ou mais. E aí a palavra do Senhor diz: orai sem cessar. Se eu tenho que orar sem cessar, então a oração é algo que está disponível para mim, para a minha vida, a qualquer momento, Então é inesgotável. Todos nós podemos orar o quanto nós sentimos a necessidade e o desejo de orar. Porém, nós devemos aceitar e entender que muitas vezes Deus vai dizer não para aquilo que você está orando. Mas não porque Deus não quer te abençoar, mas simplesmente por uma proteção. Porque muitas vezes nós pedimos coisas que não serão boas para nós, coisas ruins, que vão te fazer afastar da presença de Deus, que vão te fazer fracassar em alguma área da sua vida, e aí Deus não permite que isso aconteça. Então o não de Deus é uma proteção para mim e para você. Então, não ore para que a sua vontade seja feita. Lembra da oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, a vontade de Deus precisa prevalecer sobre a nossa. Todas as vezes que nós oramos pedindo algo a Deus, nós temos que entender que Ele tem uma vontade soberana para nós e que a nossa vontade precisa estar alinhada com a vontade dEle. Os nossos planos precisam estar alinhados com os planos dEle. Os nossos projetos precisam estar alinhados com os projetos dEle. Então, dessa forma, você vai respeitar a vontade suprema de Deus para a minha, para a sua vida, para a vida da sua família, para a sua empresa. Quando você ora e pede para que Deus cumpra o projeto dele, o plano dele para a sua vida. Essa é a oração que mais funciona.
quando eu acredito e confio na provisão, no socorro, no cuidado de Deus. Nós começamos essa semana falando sobre Daniel, e Daniel chega na Babilônia e ele entende que se beneficiar momentaneamente dos banquetes da Babilônia não seria algo bom para ele. O melhor seria confiar plenamente em Deus. E Daniel então diz para Deus: olha, eu estou aqui fazendo uma escolha, e a minha escolha é não me contaminar com os banquetes da Babilônia. Eu quero ser abençoado pelo Senhor. Eu coloco a minha vida, os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos nas tuas mãos e confio plenamente na provisão do céu.